Olá, turma, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Programação Web 2. Nós estamos iniciando outro módulo dessa disciplina e nesse módulo, essencialmente, nós vamos trabalhar com a validação dos nossos formulários. Essa validação, nesse módulo, vai ser somente validação no front-end. No final desse módulo, nós vamos começar a trabalhar o back-end, ou seja, vamos começar a inserir o código PHP na nossa aplicação. Então, nessa aula de hoje, nós vamos validar essa tela de login, que nós já estamos construindo há algumas semanas. Vamos validar também essa página para cadastro de novo usuário e vamos copiar a validação dessa página para essa página que a gente acessa em cadastro, minha conta, alterar dados. Então, essa tela e a tela anterior são telas que têm os mesmos campos, então a gente vai aproveitar essas validações. O primeiro arquivo que a gente vai validar vai ser o arquivo index.html. Vamos voltar aqui. É essa tela aqui. Qual estratégia de validação que nós vamos utilizar nessa nossa aplicação? Eu posso validar os formulários de diversas formas. Posso, inclusive, criar as minhas próprias funções para poder realizar essas validações no front-end. Essas validações elas são feitas utilizando a linguagem JavaScript. Caso você opte por construir as suas próprias validações, você vai ter que construir todo o código do zero. Entretanto, nós estamos utilizando o plugin jQuery, que vem junto com os recursos do Bootstrap. Então, esse jQuery ele é um conjunto de funções escritas em JavaScript que o Bootstrap utiliza para alguns componentes dele. Mas nós vamos usar o jQuery também para utilizar validação no front-end, utilizando o JavaScript também. Essas validações elas não têm relação com o Bootstrap, mas quando a gente vai utilizar um plugin do jQuery em um projeto do Bootstrap, é importante que a gente verifique se esse plugin se ele é compatível com o Bootstrap. No caso, nós estamos utilizando a versão 4. Por que precisa haver essa compatibilidade? Porque o plugin de validação que a gente vai utilizar pode ser que ele cause alguma incompatibilidade com algumas funções do Bootstrap. Se esse plugin, se ele é compatível, a gente tem certeza que nenhuma das funções que ele implementa vai influenciar nas funções do Bootstrap. Como eu tinha falado, se você quiser fazer essa validação do zero com o JavaScript, sem problemas, mas nós vamos utilizar um plugin do jQuery para validação de formulários. Essa validação ela vai ser feita no front-end, ou seja, na parte do cliente, na parte do usuário. Para que servem essas validações? Para tornar a experiência do usuário mais agradável, para que ele não submeta o formulário dele e receba alguma mensagem de erro e para receber essa mensagem de erro ele tenha que esperar, mesmo que seja alguns segundos, o servidor responder. Então, a validação no front-end ela serve para impedir o usuário de preencher incorretamente os formulários antes de submetê-los. Então, o que essa função, essa validação faz? Ela checa todas as regras que a gente vai definir usando esse plugin do jQuery e enquanto essas regras não forem cumpridas, todas elas, o usuário não pode submeter o formulário. Só que como essa estratégia de validação no front-end utiliza o JavaScript, é possível que ou o navegador do usuário não tenha suporte ou o próprio usuário tenha desativado a execução de JavaScript no seu navegador. Nesse caso, a validação do front-end não vai servir para nada. Porque se ele desativar o suporte ao JavaScript, todas as nossas funções de validação elas não serão ativadas quando o usuário clicar no botão Submit, né? Ou seja, na hora de submeter o formulário, ou para fazer um novo cadastro, ou para editar um cadastro já existente. E aí, se
do lado do back-end, né, do nosso servidor, não existir essa validação, o sistema vai aceitar qualquer tipo de dado que o usuário fornecer sem nenhuma validação. Então, portanto, nós vamos construir essa validação em duas camadas, no front-end agora e no back-end, a partir da última aula desse módulo e no módulo anterior e no módulo posterior. Okay? Então, a primeira tela que a gente vai validar é a tela de login. Como eu falei, essa validação ela vai ser utilizando um plugin do jQuery. Esse plugin é o jQuery Validation Plugin. Ele é um plugin já bem antigo, bem consolidado e possui suporte para diversos tipos de validação. É o único? Não, existem várias outras opções que vocês podem também adotar. Mas, na minha visão, na minha experiência, ele é o mais estável de todos que eu já utilizei e é um dos mais populares. Então, portanto, para a gente construir um projeto dentro de escolhas seguras, é importante que a gente utilize recursos estáveis. Quando você vai iniciar qualquer projeto do zero, a escolha da stack que você vai implementar nesse projeto é fundamental para que você minimizar os riscos. O que é isso? Se eu vou utilizar linguagens, versões de linguagens, de banco de dados, de plugins que ainda estão na versão beta ou acabaram de ser lançados, muito provavelmente eu posso me deparar com erros que serão corrigidos ao longo do tempo. Então, se a gente quer um projeto maduro, estável, nós precisamos optar por versões também estáveis de cada uma das ferramentas que nós optamos por utilizar. É o que a gente chama de stack de desenvolvimento. Quais são as linguagens, os plugins, os bancos, as versões, os ambientes, enfim. Okay? Mas não pode ser também uma versão muito antiga. A gente precisa equilibrar nem a mais nova, nem a mais antiga. A gente precisa optar pela que dá mais estabilidade e, é claro, que tem as funcionalidades que a gente precisa. Nesse caso, vai ser a biblioteca jQuery Validation. Então, para a gente acessar os recursos dessa biblioteca, nós vamos entrar aqui em jQueryvalidation.org. Então, aqui nessa página, a gente tem a documentação do jQuery Validation e também os links para download. Nós podemos acessar a documentação do jQuery Validation clicando no link Documentation. Vou aumentar um pouco aqui a visualização. Ok. Aqui no link Documentation, se a gente clicar aqui, ele vai nos levar para a página onde ele explica como que a validação funciona, que a gente precisa importar também o jQuery para fazer esse plugin funcionar, e a gente tem alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, ele criou um formulário, né, o form aqui, com vários campos, e ele setou o ID desse formulário para comment form. E ao final do formulário, ele incluiu uma tag script, abriu e fechou o script, e usou o método validate, passando como referência para ele o ID desse formulário. Então, como o ID é comment form, ele tem uma cerquilha antes desse nome. Ou seja, quando ele terminar de carregar o formulário, eu quero que ele acrescente os métodos de validação a esse formulário. Por isso que a chamada dessa validação precisa ser após o form, não antes, após o formulário. Normalmente a gente coloca lá no final da página, porque garante que todos os recursos da página carreguem primeiro, para depois ele chamar essa função de validação. Então aqui a gente pode observar que ele tem um campo de texto, um campo de e-mail, um campo de URL, um campo de texto livre, né? E um botão submit. Simplesmente você chamar o ID do formulário .validate, né? Isso aqui, pessoal, é o ID do formulário
entre aspas, entre parênteses, e com o cifrão aqui, é o método que o jQuery usa para fazer referências a objetos por ID. Okay? Então, eu estou fazendo referência ao formulário e estou pedindo para validar ele. Esse método validate é um método que já tem no jQuery Validation Plugin. Claro que aqui é só um trecho do código, a gente tem que chamar esse arquivo JavaScript antes de chamar esse método de validação. Então eu estou explicando exatamente como que ele funciona e depois a gente vai para a parte de inserir essas validações no nosso código. Essa parte é muito importante, porque se a gente entende como ele funciona, a gente só precisa chamar os métodos corretos para poder ativar essa validação no nosso formulário. Muito bem. Existe alguns recursos de validação dentro desse plugin que eu não preciso definir nenhuma regra. Por exemplo, esse campo aqui é um campo de entrada, né, um input do tipo e-mail. Né? O e-mail ele segue um padrão, né? Então tem o usuário, arroba e o servidor. Simplesmente pelo fato desse campo ser do tipo e-mail, se eu digitar qualquer valor fora desse padrão e tentar submeter esse formulário, ele não vai deixar porque ele vai informar que esse campo está no formato inválido. Da mesma forma, ocorre também com o tipo URL. Então, eu preciso ter um endereço válido informado nesse campo antes de submeter esse formulário. Para o tipo texto, ele não valida nada. Aí, no caso, eu precisaria inserir uma validação manual nesse campo. Só que esse campo aqui, que é o campo name, ele tem também um parâmetro min length, ou seja, o comprimento mínimo. Simplesmente pelo fato dele ter esse parâmetro aqui também, eu não vou conseguir submeter esse formulário se não tiver pelo menos 2 caracteres nesse campo. Outro recurso interessante é esse atributo required, que tem todos os campos, com exceção do campo URL. Esse atributo também ele é ativado pelo jQuery Validation Plugin. Mas se eu não quiser definir o tipo de um campo específico, né, ou o comprimento mínimo, ou se ele é obrigatório ou não no HTML, eu posso definir aqui embaixo. Então eu vou criar regras dentro desse método validate para poder validar cada um dos campos. E qual que é o pré-requisito para eu fazer referência a esses campos? Eu vou fazer referência por meio do atributo name de cada um dos campos. Então esse campo é name, esse é e-mail, esse é URL, esse é comment. Então todos os campos precisam ter um nome. E eu vou validar esses campos por meio do nome dele. Resumindo, eu posso determinar as regras de validação nos próprios campos, ok? Nesse caso aqui, tamanho mínimo e obrigatório ou o tipo do dado, ou eu posso validar diretamente aqui. Alguns campos e algumas validações não é possível a gente validar diretamente aqui nesses campos. É o que a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com o Radio Button. Okay? Muito bem, então aqui tem explicando como que funciona, né? Aqui tem a documentação, os métodos desse plugin, os seletores, os validadores e o que importa para a gente, principalmente, são essas listas, essa lista aqui de métodos built-in, são métodos incorporados de validação. Então, se eu quiser validar por exemplo, um campo com tamanho mínimo, por exemplo, eu vou usar esse parâmetro aqui, ó, min length. Então, se eu clicar nele, ele vai me levar para uma página que ele explica como que esse parâmetro funciona e um exemplo. Então aqui eu tenho um formulário, né? Aqui é o meu form, e eu tenho um campo, o nome dele é field aqui, tá? Um campo simples, do tipo texto, e eu preciso validar esse campo para que ele tenha no mínimo 3 caracteres antes do form ser submetido. Como a gente já viu no exemplo anterior, eu posso fazer aqui dentro do próprio campo, definindo
um atributo, ou eu vou acrescentar uma regra dentro do meu método validate. Como é uma regra, eu vou abrir roles e depois de roles, dentro de roles, eu vou colocar todos os nomes dos meus campos e quais são as validações para cada um deles. No caso, eu tenho uma regra de validação apenas para esse campo field aqui. Field, que é determinado por esse name field. Lembrando, para validar eu faço referência ao nome. Aqui eu estou fazendo referência ao ID do formulário. Então, o meu form tem o ID myForm, então eu estou validando ele pelo ID. Agora, o campo eu vou usar o nome dele. Esse campo field, ele é um campo obrigatório. Aqui eu não tenho o atributo required, mas eu especifiquei ele para true aqui dentro de field e também disse que o comprimento mínimo dele é 3. Dessa forma aqui, antes de submeter o formulário, ele vai checar se esse campo atende esses requisitos aqui. Esse jQuery validator set defaults aqui, que está no exemplo, é simplesmente para bloquear o formulário para ele não ser submetido, tá bom? Então é simplesmente para demonstrações aqui da documentação. Esse trecho de código, quando a gente colocar na nossa aplicação, a gente não vai utilizar. Então, muito bem, o jQuery validation ele funciona dessa forma. Agora a gente vai fazer o download dele. Para fazer o download, a gente vai lá em Home e vamos descer e clicar em Download. Aqui ele mostra quais são as versões, qual é a versão mais recente, né? Foi lançada em 2021, agora. Então é a 1.19.3. Eu vou clicar, né? Vou descer a página e vou clicar nesse link aqui, 1.19.3, que no caso é a versão mais recente. Então vou clicar aqui e ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu quero salvar dentro do meu projeto, né, que eu estou trabalhando, que no meu caso aqui, o nome da pasta é Agenda e ela está no desktop. Vou salvar esse zip aqui. Então ele vai fazer o download, fez o download bem rapidinho. Agora a gente vai copiar os arquivos que importa para a gente dentro do jQuery Validation. Muito bem, então vamos lá na nossa pasta do nosso projeto. Então, aqui, agenda. Vou extrair esse conteúdo aqui. Extrair aqui, no meu caso, né? Beleza, tem essa pasta aqui agora. E dentro dessa pasta eu tenho diversos diretórios. Eu tenho a pasta de demonstração, então aqui eu tenho alguns exemplos que ele traz quando a gente faz o download. Aqui dentro de distribuição eu tenho o jQuery Validate, que é o que a gente vai usar. E também tem a versão mínima dele, e também temos os métodos adicionais. O jQuery Validate ele já traz alguns métodos de validação básicos. Se eu quiser estender essas validações, eu posso adicionar também esse arquivo aqui, que são os métodos adicionais. E aqui dentro da pasta localização, eu tenho diversos arquivos JS, que são arquivos que traduzem para nós as mensagens de validação do jQuery. Então, vou retornar aqui e esse arquivo jQuery Validate, no mínimo, é ele que a gente precisa ter na nossa aplicação. Então, eu vou recortar ele daqui, jQuery Validate, vou recortar ele, vou voltar para o meu projeto e vou colar dentro da pasta JS. Lembrando que aqui já tem dois arquivos JavaScript, o Bootstrap Bundle e o jQuery 3.3.1. Vou voltar lá para o jQuery Validation Plugin e vou pegar mais alguns arquivos lá. Ainda na pasta de distribuição, eu vou entrar aqui em localização e vou procurar aqui por Messages PTBR. Vamos colocar aqui PT_BR. Então ele vai ter duas versões, né? A versão mínima, que é aquela com todos os espaços removidos, e também tem a versão sem esses espaços removidos. Eu sempre pego ela porque a gente está aprendendo a trabalhar com o plugin. Quando
vocês forem colocar esse sistema em produção, substitua todos esses arquivos pela versão mínima dele. Porque dependendo do arquivo, JS, CSS, há um ganho muito grande em termos de espaço em disco. Nesse caso aqui, a versão mínima tem 5,6 KB e a versão normal tem 5,9. É uma quantidade muito pequena, mas dependendo do arquivo, vai dar uma diferença grande. Se você não tem nenhuma restrição para a sua aplicação rodar, por exemplo, em uma conexão muito lenta, sem problema, você pode usar a versão normal. Mas se o seu sistema vai ser acessado, por exemplo, por uma conexão 2G, aí, quanto mais você economizar nos arquivos, em termos de tamanho, melhor para o usuário, melhor a experiência dele. Então, vou recortar esse arquivo aqui, messages.ptbr, vou recortar ele e vou voltar lá para o nosso projeto e vou colar aqui dentro também da pasta JS. Okay. Vamos voltar lá para o jQuery Validation. E dentro aqui de distribuição, como eu disse para vocês, existem métodos adicionais. Esse arquivo aqui é um arquivo que tem todos os métodos adicionais do jQuery Validation. Se a gente está falando em economizar largura de banda na hora de utilizar o seu sistema, não faz sentido a gente pegar esse arquivo, faz sentido que a gente escolha somente os métodos que a gente vai utilizar. E onde que a gente encontra esses métodos separados? Aqui na raiz da pasta jQuery Validation, aqui dentro de src, e na pasta Additional. Dentro dessa pasta eu tenho todos os meus métodos adicionais separados por arquivo. E depois a gente vai visitar essa pasta aqui para poder pegar alguns desses arquivos, dessas funções adicionais para a gente incorporar na nossa aplicação. Mas por enquanto, não se preocupe com isso, tá? Vou voltar aqui para a pasta raiz do projeto, mas não apague essa pasta por enquanto. A gente não vai usar nenhum recurso dela agora, tudo que a gente puxar vai vir de JS, mas a gente vai depois pegar alguns arquivos dessa pasta e transferir aqui para JS e depois a gente pode apagar essa pasta do nosso projeto. Ok, então agora nós vamos abrir o nosso arquivo index.html. Vamos abrir aqui com o VS Code e nós vamos começar a validação desse arquivo. A gente precisa, como primeiro passo, adicionar os arquivos de validação do plugin jQuery que a gente está utilizando. Como ele é um plugin jQuery, a primeira coisa que a gente precisa incorporar aqui na nossa página HTML é o jQuery. Nessa página específica, index.html, ele não existe, porque a gente não está usando nenhum recurso do Bootstrap que precise do jQuery. Já na página, por exemplo, main.html, a gente já está usando o jQuery. Então, como aqui não existe, a gente vai importá-lo. Então, script, vamos passar o parâmetro src e a gente vai puxar de JS. É o jQuery 331 e vamos fechar a tag script. Agora eu preciso incorporar o meu arquivo de validação, o meu plugin de validação. Mais uma vez, esse script, src, e onde que eu vou encontrar ele? JS jQuery validate. Eu também vou incorporar o arquivo de tradução das mensagens para o português brasileiro, PTBR. Senão, todas as mensagens que aparecer para o usuário vão estar em inglês. Se isso não for um problema para o seu sistema, você não precisa importar esse arquivo aqui, ele é simplesmente um arquivo de tradução. Ok, então a gente já tem os 3 arquivos que a gente vai usar para validar esse formulário de login. Então vou descer aqui o nosso código, vamos salvar. Vou descer aqui
A primeira coisa que eu vou fazer, aqui no meu caso, tá bom? Na linha 38, é olhar esse ID do formulário. Eu especifiquei que o ID dele é login, mas eu esqueci de colocar as aspas aqui. Então, se nos códigos anteriores que você vem acompanhando, se tiver aspas, sem problemas, mas importante aqui é que esse formulário não pode ficar sem o ID. E a outra coisa que a gente precisa também definir são os nomes dos campos que eu pretendo validar dentro desse formulário. Quando a gente construiu aqui, eu só coloquei o ID e eu preciso também definir o nome de cada um desses campos. Então eu só vou copiar e colar aqui o meu ID e vou alterar para name. Então o name desse campo é e-mail usuário e desse aqui é o ID senha usuário, eu vou alterar para nome também. Vamos quebrar uma linha aqui para facilitar a visualização. Ok. Vamos salvar. Muito bem, pessoal. Eu vou fazer uma alteração aqui em todos esses arquivos, porque eu quero que o espaço de indentação, no meu caso, tá bom? Seja de 2 espaços. Se a gente observar aqui no canto inferior direito do VS Code, aqui está dizendo que o espaço de indentação é equivalente a 4 espaços em branco. Por que eu vou reduzir de 4 para 2? Porque eu preciso ter uma área útil aqui para construir os códigos a partir de agora. E essa indentação com 4 espaços está ocupando muito espaço na horizontal para mim. Então eu vou clicar aqui em Spaces for, vou continuar com a opção indentar usando espaços e ao invés de 4 eu vou colocar 2. Okay? Então ele vai alterar automaticamente o espaço de tabulação desse código. Então eu vou dar um Ctrl H aqui e vou substituir 1, 2, 3, 4 espaços por 2 espaços e vou substituir tudo. Agora eu tenho um espaço útil aqui no código para a gente trabalhar. Se isso não for um problema para você, deixe a indentação com 4 espaços, porque fica mais claro quais objetos, quais elementos HTML está dentro de quais elementos. Aqui, no meu caso, isso foi um problema, por isso que eu alterei aqui. Eu vou só retornar esses campos aqui para cima, para eles não ficarem tão distantes assim, com espaço em branco. Ok. Então agora eu tenho essa área útil aqui para poder trabalhar e aí não atrapalha aqui a visualização da minha imagem. Salvar. E eu vou fazer isso em todos os arquivos, tá bom? Mas se isso não for um problema para você, deixe esses 4 espaços aí, que é o padrão do VS Code. Certo, então agora nós vamos inserir a validação do formulário. Por enquanto a gente só chamou os arquivos JS necessários para poder utilizar esse plugin de validação e preparamos corretamente o nosso formulário, adicionando o ID e os nomes dos campos. Onde que nós vamos adicionar essa validação? Ao final do arquivo, ao final do código HTML, antes de fechar a tag body. Por que eu vou inserir essas validações aqui? Essas validações serão ativadas quando o documento carregar completamente. Se eu colocar essa validação no início do documento, eu posso ter algum erro, porque eu vou chamar um objeto que ainda não vai ter sido renderizado pelo navegador. Então, portanto, a gente vai inserir todas as validações usando esse plugin do jQuery, que é o jQuery Validation Plugin. Todas essas validações serão feitas antes de fechar a tag body de todas as telas, tá? Então, como é um JavaScript, eu vou adicionar a tag script aqui e dentro dessa tag script eu vou chamar
o meu método validate. Validate, ok. Mas eu quero validar qual objeto? O meu formulário, cujo ID é login. Então, cifrão, abre e fecha parênteses, entre apóstrofos ou aspas, tanto faz, tá? Eu vou colocar cerquilha, porque é o ID de um objeto, então a cerquilha identifica que é um ID, e o ID do meu form é login. Okay? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui aspas para seguir um padrão, tá bom? Só que é o seguinte, eu vou validar esse formulário somente quando ele já tiver sido carregado. Existe um método do jQuery que é o método para esperar que o documento carregue completamente. Então, eu vou colocar esse validate dentro desse método read. Eu vou chamar esse método read, fazendo também referência, só que aqui eu não vou colocar o ID de nenhum elemento, eu vou dizer que é um documento. Então, quando o documento terminar a leitura dele, ou seja, o carregamento completo, eu vou executar uma função. Não podemos esquecer de colocar um ponto e vírgula aqui no final. Tá? E como é um bloco de execução, eu vou colocar abre e fecha colchetes. E esse, colchete não, chave, né? E esse método de validação eu vou acrescentar aqui dentro. Muito bem, o nosso formulário ele já está validando. Dessa forma aqui, já funciona. Por quê? Vamos subindo aqui. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos subindo aqui. Eu tenho o campo e-mail, que é o tipo e-mail, e eu tenho o campo senha, que é um campo password. Vai funcionar somente para validar se eu digitei um e-mail correto dentro aqui desse campo, né? Vamos salvar aqui e voltar para a nossa página para poder fazer o teste. Então, salvamos o arquivo, vamos abrir aqui, atualizar. E aí, se eu clicar no botão entrar, ele vai entrar no sistema. Porque esses campos eles não foram definidos como obrigatório, nem no elemento input do HTML e nem na regra de validação do validate. Mas se eu digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, Rafael, né, e mudar aqui para o campo senha, ele vai dizer para mim o seguinte: por favor, forneça o endereço de e-mail válido. Então, essa mensagem que vai aparecer. Se eu tentar submeter esse formulário com um dado que não é no formato de e-mail, ele não vai deixar, ele está travando. Mas se eu apagar, ele aceita a submissão sem problemas. Mas já que eu informei, eu tenho que informar dentro do padrão do e-mail. Agora a gente precisa definir que esses campos são obrigatórios, né? Vamos voltar aqui para o VS Code. Tem duas formas: ou eu adiciono required em cada um desses campos, ou eu posso também adicionar as regras de validação. É isso que eu vou fazer. Como são várias regras, eu vou colocar dentro de colchetes aqui. Então, dentro de parênteses do validate, eu vou passar um parâmetro. Esse parâmetro eu vou passar dentro de chaves. Eu vou dar um enter aqui. E é o parâmetro roles. Isso aqui é definido pelo plugin, tá bom? Então eu vou ter várias regras dentro de roles. Então eu vou abrir e fechar de novo chaves. Dentro de roles eu vou validar os dois campos, mail usuário e senha usuário. Então mail usuário, lembrando que isso aqui é o nome que a gente definiu para o campo, ele vai ter várias regras de validação. Coloco dois pontos, abro e fecho chave de novo. Esse e-mail usuário, ele já está validando por e-mail, então eu só vou atribuir o required true aqui para ele. Como só tem uma validação, não preciso colocar vírgula. Se eu tivesse mais de uma, eu teria que colocar vírgula. No caso de senha usuário, vou voltar aqui, né?
No caso de senha usuário, é outro campo. Então, eu tenho que colocar uma vírgula aqui após fechar e-mail usuário e vou colocar senha usuário. Senha usuário, 2 pontos, e vou abrir e fechar também as chaves. E ele também vai ser obrigatório o preenchimento dele. Muito bem. Vamos voltar aqui no campo mail e mail usuário. Observem que o tipo está e-mail, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, tipo texto, text, sem problemas, mas eu coloquei o tipo e-mail, mas eu vou manter, bom, tipo e-mail. Porque o validate, ele reconhece esse parâmetro e valida por e-mail, mas se ele fosse do tipo texto, eu teria que colocar uma vírgula aqui e especificar que e-mail seria true, ok? Mas não é o nosso caso, estou só exemplificando. Vou deixar o mais simples possível aqui o código. Então, vou salvar, vamos atualizar aqui e eu vou clicar em entrar. Aí ele vai mostrar para a gente que esses campos são requeridos. Então, ele não vai deixar seguir adiante enquanto eu não preencher, e se eu preencher o e-mail, tem que ser no padrão que ele estabelece. Por favor, forneça um endereço de e-mail válido. Então, ok, ele está já validando. Muito bem, só que essas mensagens aqui, elas estão, não estão bem no padrão que a gente quer, né? A gente gostaria que esse campo aqui ele ficasse destacado, de preferência com um alerta vermelho, né? Para indicar que esse campo aqui ele precisa ser preenchido corretamente. Vamos voltar aqui na documentação do Get Bootstrap. Get Bootstrap. E vamos acessar aqui documentação, componentes e form. Formulários, ok. Então eu vou dar um Ctrl F aqui e vou buscar pela classe isValid. O próprio Bootstrap, nessa versão 4 aqui que a gente está trabalhando, ele traz uma classe para poder alterar o aspecto do campo e também uma mensagem abaixo dele indicando que ou está tudo certo com o campo ou houve um problema. Essa classe é a valid feedback, né, para poder indicar que houve sucesso, né, ou invalid feedback para indicar que houve um erro. A gente vai usar justamente essas classes, só que a gente vai usar esses seletores aqui, ó, o isValid, para poder indicar que está correto ou não o formato indicado para o campo. Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code. Aliás, a gente vai para a nossa pasta do projeto e aí eu vou abrir o jQuery Validation, vou lá na pasta demo e tem uma demonstração com o Bootstrap. Eu vou abrir o Bootstrap aqui e vou abrir esse arquivo index.html. Se eu clicar aqui para submeter esse form, ele vai mostrar para mim essas mensagens de erro. Essas mensagens de erro já formatadas é um padrão do Bootstrap. Só que eu preciso incorporar esse padrão no nosso formulário. Se eu der um Ctrl U aqui nessa página, ele vai mostrar o código-fonte para mim. Deixa eu aumentar aqui a letra. Vamos descer aqui. E ele precisa, o jQuery Validation Plugin, ele precisa adicionar alguns métodos para ele chamar as classes do Bootstrap e alterar o campo quando esse campo não estiver de acordo com a validação. Para fazer isso, a gente vai usar esse error element e error placement.
Só que nós não vamos usar esse trecho de código aqui, porque esse trecho de código que vem na distribuição desse plugin, deixa eu subir aqui, ele é referente ao Bootstrap 3.3.5. Tanto é que se a gente descer aqui de novo, a gente vai perceber que ele usa algumas classes que a gente não usa no Bootstrap 4. Help Block, por exemplo, hasFeedback, são classes que não existem no Bootstrap 4, somente até o 3. Eu vou disponibilizar para vocês aí um trecho de código que a gente vai acrescentar aqui no nosso arquivo index.html dentro da tag script, ou seja, fora de document.read. Então vou colocar esse trecho de código aqui, que é um trecho de código que eu construí para poder validar os campos e aplicar nesses campos inválidos a classe correta do Bootstrap 4. Esse trecho de código aqui, vocês podem copiar ele e a gente vai usar em todas as páginas que a gente chamar esse plugin de validação. Ok? Vamos salvar aqui, voltar aqui para a nossa tela. Nossa agenda de contatos e vamos dar um F5 aqui para atualizar. Então, quando eu clico em entrar, agora ele já está chamando as classes do Bootstrap que vão estilizar os campos que tiverem com problemas. Okay? Então vamos voltar aqui para o VS Code. E finalizamos o nosso arquivo index.html. Okay? Agora, o próximo arquivo que a gente vai trabalhar é o arquivo novo usuário. Então vamos abrir aqui File, Open File. Então vou abrir o arquivo novo usuário.html, que é aquela tela que a gente cadastra novos usuários para poder acessar o sistema. Vamos aproveitar aqui o código. Então a gente vai voltar lá no index.html e a gente vai importar os mesmos arquivos JavaScript que a gente importou lá. Copiei, colei aqui no novo usuário.html. Da mesma forma, a gente precisa preparar o formulário para poder fazer essas validações. Então vamos descer aqui. Esse nosso formulário, quando eu criei ele, no meu caso aqui ele foi criado na linha 39, eu não defini o ID para ele. Então vou definir o ID. Vou chamar de novo usuário. Tá? Eu vou usar o mesmo padrão do nome dos arquivos. O máximo que você puder padronizar é melhor, porque você consegue controlar melhor os nomes e os IDs de cada um dos elementos HTML. Outra coisa que eu preciso fazer é adicionar nomes nos campos, porque eu tenho o ID de todos esses campos, nome, usuário, e-mail, senha, mas eu não tenho os nomes. Então vamos começar pelo campo nome usuário. Então, para ficar mais fácil, eu vou copiar e colar os IDs e eu só vou alterar aqui para o atributo name. Não vou esquecer de quebrar a linha aqui, para que vocês consigam visualizar todo o código. Então, nome usuário, mail usuário. Se a gente já tivesse feito isso na construção do formulário, a gente não precisaria fazer agora. Isso é uma boa prática a ser seguida em todas as construções. Mail usuário 2, agora vamos para a senha. Senha usuário, vamos selecionar aqui. Senha usuário, alterar para name. Senha usuário 2, faltou dar um espacinho aqui. Assim, senha usuário 2, e aí
Pronto, finalizamos. Vou retornar aqui esse required aqui para cima para não ficar 3 linhas para esse campo, né? Não tem a necessidade. A gente só usa a quantidade de linhas quando não couber lá no final. Muito bem, todos esses campos estão como obrigatórios, então não preciso definir esse required. Ó, vamos subir esse aqui também, hein? Não preciso definir esse atributo lá na validação. Required também. Ok. Então todos são obrigatórios e eu já tenho agora os nomes desses campos. Agora é só chamar o método de validação. Ok, esse método de validação eu vou puxar também o código da página index.html. Vamos copiar toda a tag script aqui para a gente ganhar tempo. De onde que eu vou colar essa tag? Lá no novo usuário.html, antes de encerrar o body. Esse trecho de código aqui a gente não vai mexer, porque é o trecho de código que ativa as classes do Bootstrap para marcar campos com erro. E eu só vou alterar aqui, pessoal, aqui dentro de roles. Eu vou apagar. E eu vou também alterar o nome, o ID do meu formulário, que aqui no caso eu determinei novo usuário. E agora eu vou definir algumas regras. Todos os campos eles já estão como obrigatórios lá na tag HTML, então não preciso preocupar com isso. Mas nome usuário, por exemplo, nome usuário, eu quero definir que ele tenha o comprimento mínimo de 5 caracteres. Vou colocar uma vírgula aqui depois das chaves nome usuário. E vou também validar mail 2 usuário. E vou acrescentar que a regra que eu quero que mail 2 usuário seja igual ao mail usuário. Ou seja, eu tenho 2 campos de e-mail e eu quero que o usuário preencha 2 vezes para garantir que ele não vai digitar o e-mail dele errado. Então vou usar o método equal to e vou informar que é o campo mail usuário. Muita atenção aqui, pessoal, porque eu estou definindo uma regra de validação para o campo cujo atributo name é mail 2 usuário. E eu estou especificando que ele vai ser igual a algum campo, que ele precisa ser igual a algum campo, ou seja, os valores precisam ser iguais. A qual campo? Ao campo mail usuário. Então ele digita o e-mail no campo mail usuário e confirma esse e-mail no campo mail 2 usuário. Aqui eu usei o nome do campo. E para definir que ele precisa ser igual a outro campo, eu já não vou usar o nome, eu vou usar o ID. A gente está seguindo o padrão de usar o mesmo nome e o mesmo valor, tanto para o nome quanto para o ID do campo. Mas se você não for seguir esse padrão, você tem que tomar esse cuidado. Mas aqui, como é uma referência a um ID, eu preciso colocar essa cerquilha aqui. Da mesma forma a senha, né? Então coloca a vírgula e continuo. Senha 2 usuário. Eu quero que ele seja igual a senha usuário. Por que eu estou validando mail 2 usuário e senha 2 usuário? Porque eu quero que a mensagem de erro apareça embaixo do campo de confirmação, não no campo que foi preenchido a primeira vez. Se eu quisesse que essa mensagem aparecesse abaixo de mail usuário, eu teria que trocar mail 2 usuário por mail usuário e vice-versa. Mas faz mais sentido que ele digitou corretamente da primeira vez, mas não confirmou a segunda. Então fique embaixo da confirmação dele. E eu quero também definir que senha usuário ele tenha um comprimento mínimo de 8 caracteres. Opa, aqui. Com um M a mais aqui. Muito bem, pronto. Já defini as regras do nosso formulário. Vamos salvar aqui e
testar agora. Vamos abrir aqui. Vou tentar entrar, ele vai dizer que o campo é requerido, eu vou digitar alguma coisa, né? fael.ifgoiano.edu.br e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Pode ser qualquer valor aqui, né? Porque ele não está validando. Então, vou não salvar e entrei aqui no main. Beleza, vou voltar. Vou clicar em não sou cadastrado e agora esse formulário ele está validado. Se eu clicar aqui em cadastrar, ele vai dizer que todos esses campos são requeridos. Eu vou começar a digitar o nome aqui e ele vai aparecer, forneça ao menos 5 caracteres. Então, a partir do momento que eu coloco o quinto caractere, ele para. Então, aqui eu vou usar o meu e-mail e vou digitar outro e-mail aqui. fael.feitor, vou esquecer o A de propósito, ifgoiano.edu.br. Então eu preenchi o e-mail válido, mas não é o mesmo valor novamente, né? Então se eu corrigir aqui ele já desaparece. Aqui a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres, ele validou. E 7, 8, 7, 9. Então, ele falou que o valor não é igual. Quando eu formo 8, beleza. Então quando eu clico em cadastrar, ele cadastra para mim. Ok? Então a nossa validação dessas duas telas já foi concluída. Mas eu quero também inserir um componente aqui no meu cadastro de novo usuário. Vou voltar para cá. Eu quero inserir um componente que vai medir a força da senha que o usuário está digitando aqui. Então, à medida que ele for digitando, eu quero que apareça uma barrinha aqui embaixo, informando se é uma senha forte, fraca, enfim, né? Então, para isso eu também vou usar um outro plugin construído para o jQuery. Então vou acessar aqui o repositório desse plugin. github.com/ablanco/jQuery.pwstrength.bootstrap. Então esse é o repositório que eu acesso para poder baixar esse plugin. Então aqui eu tenho os arquivos desse plugin, né? Uma explicação de como que ele funciona, enfim, alguns exemplos. Mas para baixar esse plugin, eu vou clicar aqui em src e eu tenho os meus métodos, né, de validação que esse plugin utiliza aqui. Então, se eu retornar aqui, eu tenho os arquivos básicos aqui do projeto, que para a gente não vai ser importante todos eles, a gente vai precisar somente dos arquivos JS que ele usa para poder incorporar esse plugin. Então vou fazer o download. Para fazer o download a gente pode fazer de tudo e depois a gente escolhe só os arquivos que a gente vai utilizar. Então vou clicar aqui no botão Code e vou clicar em Download Zip. Ele vai perguntar o que eu quero fazer, vou salvar o arquivo e vou abrir a pasta Download para copiar essa pasta para o nosso projeto da agenda. Então, vou acessar aqui em Downloads e vou clicar aqui no ícone da pastinha para ele me levar para a pasta que ele salvou. Vou dar um Ctrl X aqui e vou mover para a pasta do meu projeto, pasta Agenda. Coloquei aqui e vou extrair. Muito bem, extraí. Vou abrir essa pasta pwstrength. E tem vários arquivos, como eu disse, mas principalmente esse arquivo que está dentro da pasta dist, pwstrength.bootstrap. Então vou copiar esse arquivo, tá bom? Botão direito ou Ctrl C, copiar.
voltar para a pasta do meu projeto Agenda e vou colar dentro de JS. Colei aqui. Ok, agora eu posso chamar esse arquivo no meu código fonte. Eu vou lá no VS Code, vou subir, vou lá no header e vou chamar mais um arquivo, script, src js/pwstrength e vou fechar a minha tag script. Ok. Vamos salvar. E qual que é a estratégia? Vou voltar aqui no nosso sistema. E qual que é a estratégia? Eu quero adicionar um componente aqui, tá? Quero adicionar ele bem abaixo aqui do campo senha, que o usuário vai digitando a senha, ele vai medindo a força da senha, para saber se ele está usando caracteres maiúsculos, minúsculos, números, caracteres especiais, enfim. Quanto mais diversificada a senha, mais forte ela vai ser definida. Então eu vou adicionar uma div aqui abaixo dessa senha, tá? Uma linha, eu vou adicionar uma linha do Bootstrap, div row aqui, e vou dividir de novo essa linha em duas colunas, como todas essas aqui estão divididas, e eu vou colocar o meu plugin embaixo desse campo senha, ok? Então é essa a estratégia que a gente vai usar. Então vou incluir o plugin todas as vezes que o usuário digitar a senha aqui na primeira coluna. Então vamos lá. Então vamos procurar onde que está a senha, né? Então, eu tenho aqui a minha linha, né? Div class row. Essa linha inteira aqui, ó, é a linha da senha. Essa linha ela é dividida em duas colunas. Na coluna 1 eu tenho a senha usuário, na coluna 2 eu tenho repita a senha do usuário. E qual que é a ideia? Eu vou adicionar uma linha logo abaixo dessa linha das senhas. Então aqui no caso é na linha 104. Então vou adicionar uma linha, vai ser div class row. E dentro dessa linha vai ter duas colunas, div class call sm. Não vou especificar o tamanho dela, mas como eu vou especificar duas, cada uma vai ficar ocupando 50% ali da largura total da linha. Bom, essa linha eu vou definir uma classe para ela, um ID. O ID dessa linha vai ser campo senha. Por que eu preciso definir o ID? Porque esse ID eu vou chamar ele quando eu for usar o meu plugin, tá bom? E como eu quero inserir a barra desse plugin na primeira coluna, eu vou também definir uma classe para essa coluna, além do call sm. E essa classe vai ser barra senha. É por essa classe que ele vai identificar que eu quero que ele insira o componente aqui, ok? Eu vou salvar e vamos agora inserir o JavaScript desse componente. Eu já importei esse componente no meu código, mas agora eu preciso definir qual que é o campo que ele vai validar a força da senha e onde que ele vai exibir essa barra. Para isso a gente vai acessar a documentação do plugin que a gente baixou. Então vamos voltar aqui para a nossa pasta do projeto Agenda, né? Então aqui dentro de jQuery pwstrength eu tenho os arquivos que eu preciso para usar o plugin, mas eu tenho também a documentação. Lembrando que a gente baixou lá do GitHub, ele baixa tudo. Eu venho aqui em exemplos e aí tem vários exemplos integrados já com Bootstrap. Tem para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Por isso que é importante, quando você baixar os plugins que utilizam o jQuery, você verificar se esses plugins têm compatibilidade com Bootstrap. Existem vários plugins jQuery, mas que não foram construídos para serem usados em conjunto com Bootstrap. Aqui no caso, que a gente está usando o 4, eu vou acessar o diretório Bootstrap 4 e vou abrir aqui index.
Então ele vai mostrar aqui um exemplo, né, de como que a gente pode usar esse plugin. Então vou começar a digitar a senha aqui e ele vai calculando aqui para mim a força da senha, né? Então, quanto mais caracteres eu informo aqui, mais diversificada a senha, mais forte ela é. Então, deixa eu clicar aqui em Go Back. Vou clicar aqui em Index. E aí ele leva a gente para essa página onde eu tenho o índice para acessar os exemplos do Bootstrap 2, 3, 4 e 5. Vamos nos concentrar aqui nos exemplos do Bootstrap 4. Existem várias formas de se usar esse plugin. Eu vou usar a forma básica, mas, por exemplo, eu poderia mostrar em tempo real essa validação e por que essa validação está com problemas. Então, eu vou usar esse exemplo 3 aqui e eu vou começar a digitar a senha e ele vai mostrar aqui para mim quais são os problemas, claro, em inglês. Depois a gente faz essa tradução para português. Mas eu vou usar o exemplo básico. Eu quero simplesmente que ele mostre para mim qual que é a força da senha, né? Se ela é forte, fraca, enfim. Eu vou copiar esse trecho de código aqui e vou fazer algumas alterações. Como a gente está trabalhando com plugin, pessoal, nós precisamos estudar a documentação dele para entender qual que é o trecho de código que a gente vai usar, em quais situações e quais as adaptações que a gente tem que fazer. Como ele é um plugin que foi escrito a partir do jQuery, eu preciso usar da mesma forma que ele foi projetado. E onde que eu acho essas respostas? Sempre na documentação do plugin. Se você quer usar um plugin que não tem documentação, muito provavelmente ele não é um plugin bom de ser utilizado, de ser incorporado no seu projeto. Quanto melhor a documentação de um plugin, mais chance você tem de usar todos os recursos que ele te oferece e sem erros. Nesse caso aqui está muito bem documentado esse plugin. Ele tem exemplos para quase todas as versões do Bootstrap, 2, 3, 4 e 5, que é a atual, e ele mostra, olha, se você quiser usar o exemplo básico, dessa forma, você vai escrever esse código aqui, e além do código, ele mostra também como que a gente, qual que é o efeito desse código. Então, ele dá o trecho de código para a gente, como que isso ficaria na nossa aplicação. Ele localizou a barra dele aqui do lado, ó, mas no nosso caso a gente vai localizar ela aqui embaixo, vamos colocar ela aqui embaixo. Então vou copiar esse trecho de código aqui, vou fechar aqui, não importa mais para mim, vou abrir o nosso VS Code e onde que eu vou adicionar isso? Vou adicionar no final do nosso código. Mas eu vou tomar o cuidado de adicionar dentro dessa função aqui, ó, document.readFunction. Por quê? Eu só quero que esse plugin seja ativado quando a minha página carregar. Então, ele fecha aqui embaixo, né, ele abre aqui na linha 137 e fecha na linha 154. Então, vou abrir um espaço aqui e vou colar ele. Beleza, vamos identar aqui. Ok. E vamos retirar esse trecho de código aqui. A primeira coisa, retirar esse trecho de código. Por quê? Esse trecho ele é apenas para ser utilizado nos exemplos. Se você ler a documentação desse plugin, você vai perceber que ele não é importante. Então, eu vou tirar aqui esse trecho de código. Deixa eu corrigir a indentação aqui, considerando o padrão que a gente já está utilizando. Muito bem. Agora eu vou alterar os valores. Por quê? Aqui eu preciso informar o ID da minha linha aonde o meu plugin vai ser incorporado. Se vocês lembram, esse ID é campo underline senha. Vamos subir aqui para a gente localizar ele. Aqui, no meu caso aqui, está na linha
Começou aqui na linha 105. Então, eu tenho essa linha toda aqui, div class row, e eu vou inserir ele no campo, na linha campo senha, na coluna com a classe barra senha. Então, o ID da linha é campo senha e a classe da coluna onde eu quero inserir é barra senha. Ok. Então, o meu ID da linha está correto. E onde que eu vou mostrar a barra de progresso? Então, esse aqui é o container, ou seja, onde ele vai colocar o componente. Mas onde que ele vai ser mostrado, né? A barra de progresso dele vai ser mostrado na div cuja classe é barra senha. Percebam que aqui ele usou cerquilha e aqui ele usou ponto. É essa forma que o jQuery usa para informar que esse nome que eu estou passando aqui é um nome de uma classe, no caso de ponto, ou nome de um ID em caso de cerquilha. A outra alteração que eu preciso fazer é onde essa linha aqui, ó. Essa linha daqui até aqui, da 156 até a 164, ela configura a nossa barra. Então, são os parâmetros de configuração da barra. Só que a linha que ativa a barra é essa que está aqui embaixo. É a que cria o objeto para mostrar a barra de progresso, conforme as opções que foram definidas aqui em cima. Okay? Nesse caso aqui, pessoal, ele está adicionando o componente senha para todos os campos do tipo senha. Se eu tenho um cadastro, um formulário de cadastro com vários campos senha, isso aqui é muito interessante, porque eu só ativo esse componente uma vez e eu passando esses dois pontos, presta atenção, dois pontos password, ele vai pegar todos os componentes, todos os elementos HTML que possuem como valor de atributo password, ou seja, type igual a password. Ele vai adicionar uma barra de progresso para cada uma deles. É muito interessante quando eu tenho vários campos de senha num cadastro. É meio difícil acontecer, mas se isso acontecer, é muito fácil, porque eu só preciso chamar uma vez. No nosso caso, a gente tem dois campos senha, senha usuário e senha 2 usuário. Vai acontecer um problema, porque o campo senha 2 usuário é só para confirmar o valor do campo senha usuário. Então, se eu adicionar nos dois, vai ficar estranho e vai causar confusão para o usuário. Nesse caso aqui, então, eu não vou adicionar o meu validador de senha nos campos password, mas sim eu vou adicionar no campo cujo ID é senha usuário. Agora sim, ele vai ficar só lá no meu campo senha usuário. Então, vamos salvar aqui e rodar para ver como que ficou. Beleza, vamos aqui na nossa página. Vamos dar um refresh aqui. E ele já apareceu a barra aqui embaixo. Então, se eu começar a digitar a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele continua, não vai dar para ver, mas ele continua mostrando aqui muito fraco a senha, né? A gente precisa, depois de ver como que ele funciona aqui, precisamos alterar essas mensagens aqui para português, tá? Mas vamos supor que eu digito aqui uma senha com letras, números e caracteres especiais. Ele vai aumentando a força da nossa senha lá, até chegar a ponto de ser muito forte. Ok. Agora a gente só precisa alterar essas mensagens de inglês para português. Ok? E onde que a gente vai alterar? Vamos lá na nossa pasta do projeto, voltando para a raiz do nosso projeto aqui, agenda, abrindo a pasta JS e abrindo o componente pwstrength.bootstrap. Vamos abrir ele com o VS Code também. E eu não preciso entender muito bem do código, mas só de bater o olho aqui, eu consigo ver que ele tem algumas variáveis, né, alguns parâmetros e as mensagens em inglês. Essas mensagens aqui
da linha 20 até a linha 28, eu não preciso me preocupar, porque elas só são disparadas quando eu uso esse plugin para mostrar aquelas pop-ups enquanto eu estou digitando ou para fazer integrações com outros campos. Como eu estou usando a versão básica dele, né, que foi o que eu expliquei para vocês, está aberto aqui, não está aberto não, mas a gente abre aqui, vamos aqui em agenda, abrir aqui PW Strength, exemplos e index. Então aqui ele mostra vários exemplos do Bootstrap 2 até o 5. Como o nosso é o 4, existem várias formas de usar esse plugin, mas eu estou usando a versão básica, por isso que eu vou alterar só onde eu precisar. E onde que eu vou alterar? Vou voltar aqui, vou alterar esses vereditos aqui para muito fraco, muito fraca, né? Vou colocar aqui no feminino, porque a senha fraca, normal, eu vou deixar média, forte, muito forte. Salvei, Ctrl S, vamos fechar aqui, voltar para a nossa aplicação, atualizar e eu vou começar a digitar a senha aqui. Pronto, já está aparecendo em português para a gente. Ok, pessoal? Para finalizar então a aula, nós só precisamos reproduzir essas validações aqui agora na tela de alteração de dados. Que tela que é essa? Quando eu clico aqui em entrar, vou digitar aqui para validar, entrar, aqui no menu Minha Conta, alterar dados. É a mesma tela. Então eu quero colocar a mesma validação aqui nessa tela. Vamos copiar, né, para a gente não perder tempo. Então vou lá no VS Code, vamos abrir aqui, abrir novo arquivo, abrir o arquivo, é essa tela nossa, alterar dados.html, e vamos copiar em partes o código, tá? Porque tem algumas diferenças. Então lá do arquivo novousuário.html, eu vou copiar todos os JavaScripts que eu inseri. Então, vou copiar, no caso aqui são 4, né? jQuery, o validate, o messages e o PW Strength. E vou colar ele lá no meu arquivo alterardados.html. Só que aqui eu já estou chamando aqui o jQuery.js. Eu não posso chamar duas vezes. Deixa eu apagar esse jQuery aqui então. Okay? Para a gente ele não é interessante. Duas vezes, só uma vez já basta. Vai dar erro? Não, mas a gente vai tirar. Ok, agora a gente precisa copiar o card, né? Porque aqui dentro desse card, que começa aqui lá no arquivo novousuário.html, tá? A gente vai copiar esse card do arquivo novo usuário. Esse card ele começa aqui, ó, card border primary. Só que nós não podemos copiar ele inteiro, porque nós temos diferenças. Vou mostrar para vocês aqui. O nosso arquivo alterar dados, ele tem um campo adicional que é senha atual, que eu só consigo alterar esses dados se eu informar a senha do usuário que está logado. Voltando aqui, a minha tela não sou cadastrado, ele não possui esse campo. Então a gente vai ter que copiar nome, e-mail e repita o e-mail, pular o campo de senha atual e depois copiar a senha e repita a senha. Vamos tomar muito cuidado aí nessas cópias. Então vamos lá no VS Code. Então a gente vai copiar a partir aqui, no meu caso, da linha, vamos lá, a partir da linha 40. Okay? Então vou pegar aqui da linha 40 e vou descer até o repita e-mail, que acaba aqui, ó, na linha 76. Então eu estou pegando o início do formulário, ok? Porque eu tenho o ID aqui do novo usuário.
estou copiando o campo nome usuário, e-mail usuário e e-mail 2 usuário. Então, eu vou copiar do form até o final da minha linha e-mail 2 usuário. Então, Ctrl C. Vou lá no alterar dados e vou localizar onde que o meu formulário inicia. Ele inicia aqui, na linha 85 no meu caso. E aí eu tenho o nome, o e-mail e repito o e-mail. E ele termina aqui. Então vou selecionar ele, né? Selecionei e vou apertar Ctrl V. Vamos salvar e ver se está tudo ok. Minha conta, alterar dados. Aparentemente está tudo ok, né? Agora vamos seguir aqui de novo para o VS Code. E onde tem senha atual, a gente só não pode esquecer de acrescentar aqui também o nome no campo, né? Que a gente fez isso lá no arquivo novo usuário para todos os campos, vamos fazer aqui também. Como esse campo não existe lá, a gente vai ter que fazer manualmente aqui. Agora o campo nova senha e repita a senha, a gente pode copiar lá do arquivo novo usuário. Vamos lá nele primeiro, novo usuário. Vou copiar a linha inteira da senha, que começa aqui, no meu caso na linha 77, vai até a linha 104, mas eu também vou estender essa seleção até a linha 108, porque aqui tem a nova linha com as classes que eu preciso para poder mostrar, né, incorporar o meu, a barra do meu plugin de validação de senha. Então eu peguei aqui do início da senha, né, onde ele abre aqui para div class row, aí tem o campo senha, o campo repita a senha e também as divs que a gente inseriu logo após. Então vou copiar e vou lá em alterar dados e vou localizar. A minha nova senha começa nessa linha e ela acaba aqui, repita a nova senha. Então eu abro uma linha com duas colunas, aí tem senha, repita a senha e eu vou só apertar Ctrl V. Ok. Vamos atualizar, vamos salvar, atualizar. Ok, digite a senha. Ok. Só vou alterar aqui esse placeholder aqui para digite sua nova senha e repita sua nova senha para poder manter o padrão, tá? Vou voltar lá no VS Code, vai ser digite sua nova senha, repita sua nova senha. Ok. Vamos salvar, atualizar, beleza, voltou. Agora que eu já inseri os arquivos JS dos componentes, já fiz uma cópia dos mesmos campos do formulário novo usuário para alterar dados, agora eu vou acrescentar as validações. As validações são as mesmas do arquivo novo usuário. Então vou lá em novo usuário, vou descer lá no final do arquivo e vou copiar toda a minha tag script, tag inteira, tá? De script até /script, copiar, vou lá no alterar dados, novamente vou colar lá no final, antes do fechamento do meu body. Então, vou salvar e agora vamos testar. Atualizar aqui, se eu tentar clicar em salvar, ele vai mostrar as validações. Eu vou começar digitando aqui, ok, ele está validando o tamanho, está validando também o tipo de e-mail também. Ok, ele está validando também para repetir o e-mail. A senha, ele não vai validar nada, porque essa senha eu preciso informar pelo menos, claro, né, exatamente a mesma que eu estou logado, e vamos testar aqui para ver se ele está validando a nossa senha. Ok, está validando também. Então a gente fez um copia e cola aí, com muito cuidado, para a gente não deixar nenhuma div de fora, porque senão vai ter problema na hora de renderizar, para não deixar nenhuma linha de fora, né? Nenhuma div que abre, nenhuma div que fecha. Muito cuidado nesse copia e cola. Se você tiver problemas em fazer esse copia e cola, você pode
voltar à aula e fazer as mesmas alterações nesse arquivo, alterar dados.html, as mesmas que a gente fez lá na tela de novo usuário. Ok? Então, vamos finalizar aqui. Novo usuário a gente já fez, alterar dados também. E agora a gente tem que retornar aqui para a pasta do projeto, aqui na raiz agenda, e essa pasta jQuery pw strength aqui, ela já não é mais necessária. Então vamos apagar ela. E aqui nós finalizamos essa aula. Nós trabalhamos a validação de campos das nossas telas. Nós vamos voltar nessa validação também para outras telas, que é a do front-end por enquanto. Mas nas próximas aulas nós vamos criar o nosso banco de dados, vamos inserir alguns dados nesse banco e vamos trabalhar com Ajax para poder escolher o estado, e conforme a escolha do estado no cadastro de contato, ele lista somente as cidades daquele estado. E esses dados a gente vai inserir no nosso banco depois da criação dele. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.